Olá, minha gente do esporte, gostei de toda a região. Grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM do Guaxupé, o Panorama Esportivo. Hoje é 9 de janeiro de 2023, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Casa das Baterias no Parque 1, Casa do Cabeçote Guaxupé, Nelsinho Calhas, Padaria e Confeitaria Pão e Companhia em Guaranésia. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zayati? Bom dia. João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo, segundona braba. Tô com o chapéu aqui. Tá com o chapéu ainda, conforme foi feito, conforme prometido, no sábado. A CEMIG deu um presente pra gente, né? No sábado nós tivemos que levar o transmissor pra São Paulo, porque deu aquele problema na sexta-feira, ficamos sem energia no morro. Quando voltou a energia, voltou pipocando tudo, inclusive nosso transmissor. Aí eu tive que ir pra São Paulo, não deu pra pegar o seu chapéu que estava guardado lá na minha sala, né, João? Tava guardadinho. Então, aí a gente excede, ao invés de 15 dias sequencial, vai ser 16 dias, porque ele falhou no sábado, né, Marcão? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, João, bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Tá certo, vai ter que cumprir mais um dia, né? Também acho que regra é regra. São 15 dias, tem que ser 15 dias. Exato. Bora começar o Panorama Esportivo de hoje com muitas informações, muitas notícias aí. Abrindo o Panorama Esportivo, uma notícia não tão boa, não, nada boa. Realmente, ontem a gente foi deparado com essa notícia da morte de Roberto Dinamite. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o cara que foi o maior artilheiro do Vasco da Gama, o maior artilheiro do Brasileirão, do Carioca, foi deputado estadual, teve muitas leis aprovadas, é um cara que dispensa comentário, vereador, inclusive do lado pessoal, né, João Augusto? Presidente do Vasco. Presidente. Foi castigado com um punhado de coisa. O Vasco caiu pra Série B com ele. Pois é. Bom, falando um pouco mais sobre Roberto Dinamite, ele teve passagens no Vasco que dispensa comentário e dispensa apresentações também. Conforme mencionei aqui na abertura, o maior artilheiro do Vasco da Gama. Não é para qualquer um. Um Vasco que teve jogadores como Romário, que teve jogadores como Edmundo Animal, e o Dinamite ficou assim, acima deles com muitos gols. E realmente, não só, ele nunca deixou de mostrar o seu amor ao Vasco da Gama. Tanto é que a gente fala aqui, nada, ele teve mais de 700 gols com o Clube de São Januário. E ele era um dos jogadores que estavam vivos com mais de 1.000 jogos pelo mesmo time. Ele fez 1.110 jogos pelo Vasco da Gama, marcando 758 gols. Pois é, ele perdeu em 2003 as eleições para Eurico Miranda, né? Foi aquela votação que até hoje ninguém entende, 1.474 a 1.363 votos. E até então, nas prévias que dava, ele ganharia com folga, mas Eurico Miranda foi Eurico Miranda. Falar de Dinamite, João Augusto, como jogador, o que você teria para falar dele? Olha, Rafael, veja bem, esse moço, Dinamite, ele envergou, vestiu a camisa do Vasco. Na verdade, ele passou por 3 clubes brasileiros, né? O Vasco da Gama, a Portuguesa de Desportos, né? A Luzinha do Canadá, depois encerrando no Campo Grande, aí do interior do Rio de Janeiro. Teve uma passagem muito depressa, muito rápida, aí na equipe da Espanha, do Barcelona, né? Enfim, mas falando de Vasco da Gama, esse moço, ele vestiu de verdade a camisa do Vasco da Gama, por tudo que ele fez, como ele gostava do Vasco da Gama, e em vários jogos do Vasco da Gama, se falando do social, ele contribuiu muito com a parte social, sempre olhando aí a classe mais baixa, a classe mais pobre, o necessitado. Então, o Dinamite, como jogador no Vasco da Gama e como pessoa no Vasco da Gama, é difícil aparecer aí um Roberto Dinamite por tudo que ele fez pro Vasco da Gama. Ele tinha 68 anos, Marcão, inclusive ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde 2021. Teve uma piora no quadro, foi internado na última quinta no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.
Aí o pessoal, inclusive, estava falando, a postagem em si, oficial, onde a gente, como os fãs do Brasil ficou sabendo, foi através de uma postagem. É com enorme pesar que os filhos Luciana, Tatiana, Roberto e Rodrigo e sua esposa Liliane comunicam o falecimento de Carlos Roberto de Oliveira, o grande Roberto Dinamite, eternizado na história do futebol brasileiro e mundial e maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se despediu hoje de familiares, amigos e fãs espalhados por todo o país. A família agradece as inúmeras mensagens de carinho recebidas pelo falecimento do pai e marido Roberto Dinamite. Informamos que o velório acontecerá no estádio São Januário, nesta segunda, dia 9/1, das 10 às 19 horas. Muito obrigado por tanto carinho. Ele lutou. Tá aí as informações. O Dinamite até então não parecia que tinha 68 anos, né, Marcão? Rafael, ele era um cara que se cuidava muito, né? Mas infelizmente a doença levou muito cedo. Eu acho que 68 anos é muito cedo, mas Deus sabe o que faz. Agora, ele é eternizado no Vasco da Gama, ele é o ídolo único do Vasco da Gama. Ele é aqueles jogadores que, falar em Vasco da Gama, lembra de Roberto Dinamite. Pois é, não tem outro. Ô João, e outra coisa, ele marcou aí, conforme o Marcão falou, 708 gols. 758 gols. O primeiro dos 190 gols marcados no Campeonato Brasileiro, marca que até hoje ninguém alcançou 190 gols pelo Brasileirão. Olha, é difícil aí chegar nesse número, né? E do Dinamite. É o maior goleador também da história do Campeonato Carioca, fez 279 gols também, né? Aí uma marca muito interessante. Essa saída do Roberto Dinamite para a Europa, principalmente para o Barcelona, foi curta a passagem dele, para vocês verem no retorno dele para o Brasil, naquele jogo no Maracanã envolvendo Corinthians e Vasco da Gama. O Vasco venceu por 5-2. O Dinamite, no seu retorno, Maracanã lotado, ele fez os cinco gols da equipe do Vasco, né? Aí voltando aí novamente a envergar a camisa do Vasco da Gama. Rafael, foi pro lado político também, né? Foi vereador do Rio de Janeiro, foi por 5 vezes consecutivas, ele ganhou aí como deputado estadual também no Rio de Janeiro. Então ele, na parte política dele, depois de deixar o futebol, ele teve muito envolvimento com a parte política também no Rio de Janeiro. Acho que ninguém questiona que é o maior ídolo do Vasco da Gama, né? Com certeza, não tem igual. Bom, ele jogou 2 Copas do Mundo, né? Marcou 26 gols com a camisa da seleção brasileira, foi titular e artilheiro da seleção em 78 na Copa da Argentina, marcou 3 gols em 5 jogos. Mas foi reserva do Tele na Copa de 82, inclusive sem entrar em campo. Olha, Rafael, veja bem, inclusive ele foi chamado com a lesão do Careca. O titular era o Careca, aí ele teve problema, né, de lesão, aí o Dinamite foi chamado. Mas você disse muito bem, não participou de nenhuma partida em 82 pela seleção brasileira. Eu até diria que o Tele Santana, entendo que aí o saudoso Tele, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, né, na sua fisionomia, como trabalho, ele castigou o Roberto Dinamite em 82. Estava no auge, estava bem, estava em cima, fazendo gols e não participando em nenhum jogo dessa Copa de 82. Então, para muitos, o Dinamite em 82 foi esquecido, né? Não participou de nada na seleção brasileira. Marcão, números aqui que são realmente relevantíssimos. Títulos pelo Vasco, Campeonato Brasileiro de 74, Brasileiro das Seleções Estaduais em 87, Campeonato Carioca 77, 82, 87, 88 e 92, Taça Guanabara 76, 77, 86, 87, 90 e 92, Taça Rio 75, 77, 80, 81, 84 e 88, Copa Rio 1984, 88 e 92, Torneio do Bicentenário dos Estados Unidos em 76, Copa Rio Branco 76, Taça Oswaldo Cruz 76, Copa Atlântida 76, Torneio Quadrangular do Rio em 73, Copa da Cidade de Sevilha na Espanha de 79, Torneio Colombiano Torneio Colombino EVA na Espanha em 1980, Copa Manauense em 80, Troféu da Cidade de Funchal em Portugal em 81, Copa João Avelange em 81, Torneio Verão 82, Troféu Ramon de Caranza 87 e 88, Copa de Ouro 87, Copa Rei Pelé em 91.
Além de ter sido bola de prata da revista Placar em 79, 81 e 84, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 74 e 84, artilheiro do Carioca em 78, 81 e 85 e artilheiro da Copa América em 83. É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o maior artilheiro do Campeonato Carioca, é o maior artilheiro de São Januário, o jogador que mais atuou pelo Vasco com 1.110 jogos, é um jogador que atuou mais temporadas pelo Vasco, com 22 temporadas. Primeiro jogo, o Vasco inclusive perdeu para o Bahia em novembro de 71. 1-0 para o Bahia. Primeiro gol foi justamente o Vasco contra o Inter do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Último jogo, o Vasco perdeu para o La Coruña, da Espanha, no amistoso em 24 de março de 93 no Maracanã. Inclusive nesse jogo ele fez o Zico vestir a camisa dele. Ele fez, não, o Zico, como homenagem, era a despedida dele, vestiu a camisa Cruz Maltina. E o último gol, o Vasco ganhou do Goitacás de 1-0 no Campeonato Carioca em outubro de 92 em São Januário. Olha, Rafael, o que dizer, né? A quantidade de títulos que o Roberto Dinamite acumulou em toda a sua carreira. Não vou nem dizer assim por ele ser artilheiro nato, foi artilheiro várias vezes dos campeonatos que disputou, mas a quantidade de jogos, de títulos que esse jogador tem, teve gente aí falando que jogava mais do que ele, que ganhou mais do que ele, é impossível. Pode ser que ganhou um campeonato mundial, né? E talvez isso é muito relevante também para o Brasil, mas que ganhou títulos como Roberto Dinamite e jogava e era artilheiro como Roberto Dinamite, tem jogadorzinho falando muita abobrinha aí, viu? Ô João, inclusive aquela discussão que a gente teve aqui na semana passada sobre Pelé, que o Santos tinha a possibilidade de eternizar a camisa 10. Só o Salgado, presidente do Vasco da Gama, já falou em eternizar a camisa 10 do Dinamite. Olha, Rafael, com sinceridade, eu particularmente não sou muito a favor dessa situação. Bom, gente, camisa 10 é alegria, Pelé, do Dinamite, outros camisas 10, deixa jogar normal, o torcedor gosta. Na minha opinião, eu sou o contrário desses dirigentes eternizar, não ter esse número 10 nesses clubes. Inclusive, Rafael, o Dinamite foi presidente do Vasco, foi reeleito novamente presidente, né? Depois teve aí o seu Eurico Miranda. Ele teve um fato inusitado que o Vasco caiu em 2008, justamente quando ele era presidente. E foi um verdadeiro caos. Porque ele não caiu pela apelação do Roberto Dinamite, sim pelas ações que vinham sendo feitas pelas diretorias anteriores. Aí o que acontece? Isso aí acaba caindo no colo dele, ele levanta a cabeça e fala, vamos continuar. Tanto é que ele reorganizou esse Vasco da Gama, que inclusive chegou em 2011 campeão da Copa do Brasil, entre outras coisas. E foi reeleito novamente em 2011. E assim, você disse muito bem, a cabeça de um ser humano, né? Agora como pessoa, independente da função de jogador, o tanto que esse moço gostava da equipe do Vasco da Gama. Ou foi presidente, ele pode falar, não quero mais, pra mim tá bom, não, quero ser reeleito. Conseguiu aí levantar o Vasco novamente, e castigado aí pelo seu Eurico Miranda, e usou as oposições na época contra o Dinamite. Que descanse em paz, então, o ídolo vascaíno Roberto Dinamite. Um abraço a toda a família, a todos os amigos e a todos os jogadores que conviveram com ele e que puderam ter um pouco mais de convivência com esse gênio do futebol. Veja bem, Rafael, ele era de vestiário. Mauro Galvão, para mim, considera um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Jogava muito e jogou com o Roberto Dinamite do Vasco da Gama. Por a palavra dele, Mauro Galvão, quando as coisas não andavam bem, do primeiro para o segundo tempo, a forma que ele ajustava juntamente com os treinadores, pedia-se uma opinião, o que ele achava, enfim. Então o próprio Mauro Galvão disse que vestiário era o cara, mudava resultado, mudava placares, né? Então tudo isso tem aí nessa passagem
do Dinamite pela equipe Cruzmaltina. Panorama Esportivo, um oferecimento de fogão a caipira. Saboreia aquela comidinha deliciosa, aquela legítima comida mineira. Claro que eu tô falando do fogão caipira. Atenção para os destaques de hoje com tutua mineira, alcatra cebolada, costelinha de panela, frango à moda, frango à milanesa, moqueca de cação, sofriatelli de 4 queijos, espaguete italiano e muito mais. Fogão caipira fica na rua Major Anacleto 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do fogão é 991790476. Fogão caipira com sua irresistível comida mineira. Rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe, a Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988 25 1708. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto em Guaxupé. Fone 99129-5059. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito, muito preço baixo. Leite condensado Bitalac 395 gramas, 4,98. Feijão carioca tipo 1, Dona D 1 quilo, 6,80. Bacon paleta quilo, 21,90. Ofertas válidas até 11 de janeiro. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Mineirão Atacarejo, preço baixo de verdade. Alô, Guaxupé e região, a Dona Pizza chegou. A Dona Pizza trabalha com pizzas inteiras, em fatias, esfirras abertas, macarrão na chapa e flambado. Monte você mesmo seu prato com a massa, molho e acompanhamento. Dona Pizza, Travessa Luiz Puntel, número 3, Centro, em frente ao cinema. Disque entrega 3551-2501 ou 99746-2455. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Aos sábados, das 9 às 15 horas. Dona Pizza, tradição da nossa família, agora em Guaxupé. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335.
referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. João Augusto, você tem aí resultados do esporte local, é isso mesmo? Tá aí, Rafael, jogos amistosos, jogos treinos, né, com campeonatos das equipes gospianas e também da região, lá na Santa Cruz da Prata, lá na Pratinha. A Pratinha bateu o Unidos do Parque 2 por 2-1. Informação do senhor Ismael e do Parque 2 falou pra gente, está agradecendo aí o pessoal lá da Pratinha. Bom jogo e prevaleceu aí 2 para a Pratinha, 1 para Unidos do Parque 2. Lá em Altinópolis, pelo Campeonato Regional, 50 de São Sebastião do Paraíso. Altinópolis 0, Tequila Jardim Orminda 4, né? Resultado expressivo da rapaziada do Tequila, que estão representando a Egospé na competição. Foi lá, levou 22 jogadores, todos jogaram, né? Equipe muito forte e arrancou um resultado sensacional diante do Altinópolis por 4-0. Em Itapiratiba, pela categoria de veteranos, o 27 de Itapiratiba empatando em 2-2 com o América de Monte Santo de Minas. Informação do Júlio César, o conhecido Barbinha, aí de Monte Santo de Minas, né? Mais uma vez a gente agradece ao pessoal que manda os resultados. Os gols do América, Rogerinho e Matheus. Aí, por enquanto, Rafael, é que nós tínhamos esporte local também da região. Agora respira, pessoal, porque nós temos resultados para passar da copinha e tem jogo, hein, Marcão? Tem muito, viu, Rafael? No muito sábado, mesmo. como foi? O sábado foi misto 1, Atlético Mineiro 2. Ibrahima 3, Canaã 0. São Bernardo 2, Operário do Paraná 1. Santo André 4, São Raimundo 0. Vossen 0, Retrô 3. Juventus 1, Remo 2. Mauá 0, Nova Iguaçu 2. Desportivo Brasil 2, Camboriú 1. Rio Claro 2, Ceará 1. Botafogo da Paraíba 1, Santa Cruz 0. Água Santa 2, Galvez 1. Oeste 1, Rosário Central, que não é o da Argentina 0. Falcão 0, Santos Futebol Clube 2. Charger Brasil 1, Madureira também 1. CSA 0, Bahia 0. São Caetano e Fortaleza 0-0. Ituano 3, CRB 1. Ponte Preta 0, América Mineiro 1. Mauaense 1, Vila Nova 1. Atlético Goianense 1, Itabaiana também 1. Lemense 1, Maringá 1. Fluminense do Piauí 1 e Internacional do Porto Alegre 3. Osasco Aldax 1, Capital de Tocantins 0. Botafogo de Ribeirão Preto 1, Sampaio Correia 2. Bragantino 2, ABC 1. Marília e Porto Velho ficaram no 2-2. Ercílio Luz 0, Vasco da Gama 2. Centro Esportivo Paraibano 0, São Paulo 4. Nacional da capital de São Paulo 2, Alecrim 1. 15 de Piracicaba 1, Juventude também 1. Jogos de ontem, realizado ontem no domingo, Penapolense 0, Cruzeiro 3. Comercial de Mato Grosso 1, Capivariano 3. Cruzeiro de Arapiraca em Alagoas 0, Guarani também 0. Francana 0, Grêmio de Porto Alegre 3. Floresta 0, Aparecidense 1. 15 de Jaú 1, Flamengo 2. Tá aí, Rafael, foram os jogos aí do sábado e também no domingo. Vamos falar os jogos de hoje, então. A gente já fala os jogos de hoje e depois nós vamos comentar um pouco sobre cada rodada, cada time e tudo mais. Tá aí, segunda-feira acontecem 28 jogos espalhados pelo interior paulista, também capital, Pinheirense e São Carlos. São José e Guarulhos. São Carlense e Botafogo Carioca. Tá acontecendo agora, inclusive Botafogo tá ganhando por 2-1. Jogo em andamento. Picos do Piauí e São Bento de Sorocaba. Real, Ariquemes e Portuguesa de Desportos. Pague Menos e Gama. Flamengo de São Paulo e Coritiba. Volta Redonda e Inter de Limeira.
Parauapebas e Velo Clube. Vitória da Conquista em Novo Horizontino. Aster Brasil e Paraná. Barretos e Atlético Paranaense. Porto Vitória e Imperatriz do Maranhão. Tanabi e Náutico. Tupã e Cuiabá. Atlético Guaratinguetá e Goiás. União Suzano e Figueirense. Comercial de Ribeirão Preto e Sport Recife. SKA Brasil e Vitória. Juazeirense e América de São Paulo. Taubaté e Fluminense e Carioca. Ceilândia e América de Natal. Inter de Minas e União ABC. Rio Preto e Palmeiras. Zumbi Fest Clube. Catanduva e Avaí. Mirassol e Chapecoense. Ferroviária e Corinthians. Tá, então os jogos para hoje. Falando dos jogos que aconteceram desde sábado, vamos começar então os comentários a respeito dessa vitória do Atlético Mineiro, que inclusive perdeu o pênalti, mas virou em cima do misto do Mato Grosso e encaminhou a classificação na Copinha, João Augusto. Olha, apertado, hein? Atlético aí, bom time, bem equilibrado, pegou um misto que complicou bem aí as ações do Atlético Mineiro. A gente sempre fala, né, Rafael, o poderio aí de todo, em todos os segmentos da equipe considerada maior, sempre, enquanto as consideradas menores aguentam 20 minutos, 25 do primeiro tempo, conseguem um certo equilíbrio, né? Depois aí condicionamento físico, parte técnica cai um pouco e prevalece o equilíbrio das consideradas grandes. Mas o Atlético sofreu para ganhar do misto por 2-1. Ô João, agora a gente tem também aqui uma situação, Marcão, inclusive, ó, grupo 27. Atlético já encaminhou a classificação, tá tranquilo. Dá para poupar nessa última rodada? Não, Rafael, eu creio que a molecada não vão querer ser poupados em hipótese alguma. Eles estão disputando a Copinha para jogar, eles adoram jogar futebol, principalmente nessa idade. E eu acho que não há necessidade de poupar jogadores para a última rodada, não. Mais uma vez, onde o São Paulo acordou no segundo tempo, goleou o CSP e classificou também para a segunda fase da Copinha com uma grande apresentação de Thales Vander, João Augusto. Olha, fez 3 gols, né, Rafael? Bom jogador, eu vi parte desse jogo. É jogador muito técnico, né? Tem um poder de colocação dentro da área e finalizador. A bola sobra para ele, a competência dele para finalizar, para definir, é importante. Que a gente sempre comenta também, né, Rafael? É o momento já desse jogador ser observado. Acredito que já está acontecendo isso pela a comissão técnica da equipe principal, no caso o Rogério Ceni. É bom jogador, está com vontade, jogador com muito equilíbrio técnico, né? E tá aí fazendo bonito da Copinha. Ô Marcão, segunda partida do São Paulo, segunda partida que acorda no segundo tempo. Tem um início meio sonolento, depois a equipe deslancha. O que precisa mudar aí? Rafael, precisa mudar a atenção da garotada, né? Principalmente o treinador precisa chamar a atenção deles, para que quando entra em campo jogue da mesma forma que comece o segundo, igual joga no segundo tempo. Realmente, a molecada do São Paulo parece que anda meio dormindo no primeiro tempo, entra cansado, parece que já entra cansado dentro de campo, aí no segundo tempo acorda e ganha o jogo. Quer dizer, precisa um pouco mais de atenção, um pouco mais de orientação do treinador. Mas isso aí, Marcão, o próprio Belletti, que é o treinador aí da São Paulo, ele cobra muito, ele exige muito. Mas até agora o São Paulo não pegou quase ninguém, né? Isso a hora que começar a funilar, que pegar os times de maior porte um pouco, aí vai ficar muito difícil acordar no segundo tempo. E as modificações, no caso, feitas pelo Belletti, deram um certo resultado, uma melhoria nessa equipe do São Paulo. Que, como disse o Rafael, gente, custou, o São Paulo não via bem, e com as mudanças saiu, o São Paulo cresceu e conseguiu vencer por 4-0. Bom, o Santos que bateu o Falcon por 2-0, uma partida aí, venceu a segunda na competição e já garantiu também sua classificação para a próxima fase. Olha, Rafael, o Santos também aí tem um bom time, né? Bem definido nos seus setores e conseguiu um resultado assim, favorável de 2-0 diante do Falcon, né? Fez aí o chamado necessário, fez aí o que era preciso, sem sofrer muito, e ganhou de 2-0 lá do Falcon. Marcão, esse Santos é inspirador ou abaixo dos últimos anos? Abaixo dos últimos anos, na minha opinião, bem abaixo. Creio eu que ele, na hora do mata-mata, ou ele vai ter que jogar muito para superar as suas condições, porque ele está muito abaixo da média dos anos anteriores. Com 2 de Vinícius, o Internacional venceu o Fluminense do Piauí e também garantiu a classificação para a segunda fase, João Augusto. Olha, eu vi esses 2 jogos já do Internacional, é um time muito bom, inclusive o Mateu, esse número 10 do Internacional, ele é filho do Amoroso,
ex-jogador do Guarani, tem uma qualidade técnica muito grande, né? O número 10 já está sendo sondado pelo Mano Menezes para já começar a treinar com os profissionais aí do Internacional. Mas prevaleceu aí toda a vontade de jogar do Internacional diante do Fluminense lá do Piauí. 15, 20 minutos por aí, aguentou, depois prevaleceu, é claro, aí o equilíbrio da equipe grande contra a menor. Marcão, por sua vez, o Vasco da Gama venceu o Hercílio Luz e também encaminhou a classificação para a próxima fase da Copinha. Gols de GB e Barros. Merecida vitória, viu, Rafael? Poderia ter sido até mais. O Vasco da Gama vem jogando um grande futebol com os meninos e pode surpreender nessa Copa São Paulo de Juniores, viu? Teve então o Hercílio Luz também teve boas chances, teve bolas no plural, na trave, teve um jogo aberto, né? Foi um jogo até bonito de assistir, Rafael, mas prevaleceu a superioridade técnica do Vasco da Gama. João Augusto, agora o Grêmio, por sua vez, venceu o Francana por 3-0, classificou em primeiro na fase de grupos. E aí, o que acontece? Começou meio capengando, mas parece que acordou no decorrer da competição. Olha, Rafael, esse final de semana, os jogos da Copinha, foi um pouco assim, as equipes consideradas técnicas foram prejudicadas devido ao tempo chuvoso, né? Esse jogo que foi no Lancha Filho, lá em Franca, um campo totalmente assim, ele não estava encharcado, ele estava cheio de barro. Então prevaleceu aí a força do Grêmio e aí, é claro, né, a Francana não resistiu e o Grêmio venceu por 3-0. Se o campo, Rafael, estivesse em condições normais, com a qualidade de jogar um bom futebol, o Grêmio, eu diria que o Grêmio colocava mais gols em cima da equipe da Francana. Quem começou a competição mal também, Marcão, e depois acordou é o Flamengo. A gente vai comentar sobre o Flamengo logo após o intervalo comercial. Panorama Esportivo, um oferecimento de Casa das Baterias do Parque 1. Tá aí, bateria é coisa séria. Você não sabe aí onde encontrar. Na Casa das Baterias do Parque 1 tem, e lá você não fica na mão. Melhor atendimento, respeito com o cliente, né? Tá aí, sufoco, chame aí pelo Socorro Delivery. Na Casa das Baterias do Parque você encontra baterias para motos, carros, tratores, caminhões e etc. Inclusive a bateria Start Stop. Faça o teste da bateria grátis, pagamento facilitado, o menor preço de Gospé e região. Casa das Baterias, Parque 1, na Avenida Felipe Elias Eitune, número 4419, próximo ao Caique, no Parque dos Municípios. Telefone 98825-1708. Casa das Baterias, só procurar lá o Luciano, também o Klemer. Valeu, João, rápido intervalo e voltamos já com Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto, em Guaxupé. Fone 99129-5059. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Pra gente concluir aqui o assunto Copinha, nós tivemos também o Flamengo batendo o 15 de Jaú por 2-1. Tá aí também mais um time, o Flamengo, que começou mal, começou tropeçando e conseguiu aí a virada de chave, avançou ainda como líder do grupo. Olha, Rafael, eu vi 2 jogos do Flamengo com sinceridade. Essa equipe do Flamengo não tá aí com toda aquela pegada, hein? Sentindo dificuldades para vencer o jogo, pega nesse jogo, ganhou apertado de 2-1 aí do 15 de Jaú. A garotada, em relação ao Flamengo da edição anterior, desse ano que o Flamengo está devendo, está ganhando apertado, está passando sufoco, mas a sorte vem contribuindo, mas o Flamengo precisa melhorar, principalmente na fase seguinte. Deu sorte também que o grupo ali estava bem fraco, né, Marcão? Aparecidense, 15 de Jaú e Floresta, fraquíssimos. Eu acho que o único time que poderia dar um pouco... Eu ainda nem sei a classificação deste grupo do Flamengo, mas eu acho que o Floresta vai se classificar, ele e o Flamengo. Classificou em segundo. Tem um time bom. Agora, veja, nesse jogo de ontem, Marcão, Rafael, o 15 de Jaú teve um jogador expulso no primeiro tempo. Muda tudo, né, João? Muda tudo, principalmente na equipe que está com um menor número de jogadores. E o Flamengo, gente, não se aproveitou dessa deficiência de -1 da equipe adversária e quase que nos minutos finais o 15 pressionou também, foi pra cima, com um jogador a menos. Enfim, vamos ver o que vai dar. Temos aí já alguns grupos, já temos até então mais que 21 grupos que já estão definidos os participantes da próxima fase, né? Veja bem, nós temos já 21 equipes, né? 21 equipes. Para a segunda fase, entre elas nós temos São Paulo, América Mineiro, o Santos, as equipes maiores agora vão ficando, né? Temos Atlético Mineiro, Goiás, Fluminense, Flamengo, Botafogo, enfim. Então, de 128, vai ficar 64. Dessas 64, 21 já estão para a segunda fase. Na próxima quinta-feira, encerrando assim a primeira fase, né? 3 jogos da primeira fase, depois vem a segunda fase da competição, aí o bicho começa a pegar. Marcão, pelo que a gente está vendo aí, tá chegando ao final dessa fase de grupos. Você tem como falar, a gente até falou no começo, as 2 equipes, tudo mais. Você muda o palpite, adiciona alguma ou tira outra? Para ser campeão da Copinha, você disse? Exato. Não muda o palpite não, Rafael. Eu acho que agora vai começar a funilar e os times já começam a se entrosar um pouco mais. Eles vão saber da responsabilidade que tem enfrentando um time, vamos dizer assim, na mesma altura, né? Mas eu continuo acreditando no meu palpite. Palmeiras e qual foi o outro que eu falei? Flamengo. Flamengo.
Foi você que falou Palmeiras e São Paulo ou Palmeiras e Flamengo? Acho que eu falei Palmeiras e Flamengo. Vamos lá, então, seguindo com o panorama esportivo, uma informação aí, alô torcida do Botafogo. Botafogo que tá aí nesse processo de SAF, dia a dia começando a organizar um pouco mais o clube. E não é que hoje anunciou aí seu patrocinador master, onde é o terceiro maior patrocínio do Brasil, ficando atrás apenas de Flamengo e de Palmeiras. O contrato é com uma dessas casas de apostas. O contrato gira em torno de 55 a 60 milhões por temporada. Desculpa, por 2 temporadas, é por um biênio. Então daria aproximadamente 28 milhões aí por temporada. Números significativos, tendo em vista que os últimos patrocínios do Botafogo sequer chegavam na casa dos 2 dígitos. Já tá aí fazendo seus efeitos da SAF, hein, João? Olha, Rafael, isso é importante para um time com o tamanho da estrutura do Botafogo carioca. Agora, tá aí, o dinheiro tem que saber, né, evidentemente, negociar, tem que comprar bem, tem que vender bem e estruturar principalmente a equipe do Botafogo. O próprio treinador, o Luiz Castro, ele foi muito objetivo. Precisamos negociar certo, contratar certo, nas posições que o Botafogo precisa, né? E não é porque o dinheiro está aí, a gente vai fazer lambança. Então, o treinador, o Luiz Castro, foi muito claro, um Botafogo forte para essa temporada. Outra pauta relevante sobre isso, Marcão, é porque desse valor, o Botafogo prometeu destinar 2,5 milhões para a categoria feminina. Tá aí, então, investimentos que muitos dos outros times não chegam nem perto. 2,5 milhões para o feminino. Exatamente. E tem mais, acho que dá para montar um bom time profissional agora, né? Com esse patrocínio, que é dinheiro, basta ter uma boa administração. E montar também um grande time no futebol feminino. Porque os passes das jogadoras são bem inferiores aos passes dos jogadores. Isso é muito relevante para se montar um time bom para disputar um campeonato de futebol feminino. Por falar em montar um time bom, o Botafogo espera ainda hoje no seu CT a contratação aí de 2 jogadores, são eles o Luiz Segovia, o zagueiro, e o volante Marlon Freitas. Tá aí os 2 esperados para fazer os exames. O equatoriano Segovia tem 25 anos, inclusive já desembarcou nesta manhã no Rio e já vai direto pro CT. O Carlos Alberto, atacante de 20 anos do América, deve ser o próximo reforço, e tem essa situação também com o Marlon Freitas, que deve sacramentar ainda hoje. São bons nomes, João? O Marlon Freitas, Rafael, jogou no Atlético Goianiense. Exato. É bom jogador, né? Bom jogador, tem assim uma qualidade de marcação muito grande. Ele se empenha, né, com o jogo. O Segovia, é difícil a gente falar, esse zagueiro, né? Isso é um chute, é uma aposta, não posso falar. Deixa contratar para ver o que vai acontecer. E quanto aí você disse do América, o nome do jogador, Rafael, é outra situação. Agora, do América Mineiro, 20 anos, moleque, eu não entendo. Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, não entendo, gente, porque o América, o Botafogo, time grande, tem um interesse aí no garoto de 20 anos, porque o América não vê isso e aproveita ele, gente. Para com isso aí, não dá pra saber, João, não dá pra gente entender o que acontece. Falando das contratações, Marcão, o Flamengo espera uma semana decisiva e diz que essa semana é a semana do tudo ou nada, a respeito de Rossi, o goleiro Rossi, e do Quinteiro, o meio-campista. Olha, Rafael, o goleiro Rossi eu não conheço o futebol dele. Do Boca Juniors. Mas o Quinteiro é uma boa aquisição pro Flamengo, sim, é um bom jogador. Eu falo do goleiro Rossi, do Albertinho Rossi, pelo seguinte: ele é titular absoluto no Boca, vai chegando, ele estaria assinando um pré-contrato para ir pro Flamengo sem nenhum custo pro Boca Juniors. Nenhuma compensação financeira, porque tá chegando ao término do contrato no meio do ano. Só que, por sua vez, o Flamengo sentaria o Santos, que chegou ao ano passado e chegou e resolveu o problema. Eu não tô entendendo por que dessa busca incessante por um novo goleiro. Olha, Rafael, mas as competições que todos os clubes brasileiros têm, né, pela frente aí na temporada, vamos dizer que aconteça aí algum problema com o Santos. Nós temos o Rossi, até o Rossi é bom goleiro, gente. A gente tem visto aí o futebol argentino. Ele é um jogador assim, ele passa muita tranquilidade.
ao setor defensivo. Então eu entendo, na minha opinião, vem para somar, vem para contribuir com o Flamengo devido às competições grandes que o Flamengo tem pela frente. Bom, beleza, João Augusto. Inclusive, falando do seu Corinthians aqui, seu soldadinho de chumbo. Sim. O Corinthians está apresentando neste momento o Matheus Bidu, que veio aí do Cruzeiro, Guarani e tudo mais. Ele tá começando aí, e o Corinthians que tá já esboçando um sistema tático diferenciado. Tava vendo aí os setoristas falando que deve jogar sem os pontas, com um losango no meio campo e Roger Guedes fazendo o segundo homem do ataque. Ele e o Roberto jogando dentro da área. E um losango no meio campo. Olha, a respeito do Bidu, pô, é bom jogador, tem aí, avança bem, defende bem, tem uma parte técnica muito boa. Agora, a respeito aí do padrão mostrado pelo Lázaro, né, o treinador, alguma coisa diferente, chamado losango, é a forma que ele deseja colocar o Corinthians, né, vai muito de treinamento, tem que treinar para dar certo aí a forma, o padrão que ele quer colocar na equipe do Corinthians. Mas tomara que dê certo. Mas o Matheus Bidu, ele teve uma passagem no ano passado pelo Cruzeiro jogando a Série B, foi muito bem na Série B. Agora ele vai enfrentar times da Série A. Aí que complica a situação, vamos ver se ele é bom mesmo. O nível dele, você acha que o jogador é nível para Corinthians? O Matheus Bidu? Não é nível para Corinthians. Eu confesso que eu tenho essa percepção também. Ele pode me surpreender, mas eu acho que o Corinthians merece mais. Com certeza. Eu até vou pensar diferente do Marcão. Você pega assim, o domínio dele, um avanço, principalmente bolas alçadas na área, é o forte dele. Ele levanta, coloca a bola na cabeça do atacante, está na marca do pênalti. E ele defende bem, tem um senso de colocação muito boa. No Cruzeiro, que você disse muito bem, ele foi muito bem no Cruzeiro. Aí eu entendo que ele vai somar muito na equipe do Corinthians. Falando de Corinthians, vamos falar do Palmeiras, Marcão, pois o Palmeiras está em praticamente sacramentada a renovação de contrato com o Gustavo Gomes. É um nome imprescindível para esse elenco do Palmeiras, hein? Com certeza, Rafael. É um xerifão lá atrás, um dos melhores zagueiros do mundo, para falar a verdade, não é só da Sul-Americana, não. Ele está muito feliz no Palmeiras e com certeza vai renovar o seu contrato. O Jailson também já está de volta também, depois de 11 meses parado, teve uma contusão muito séria o ano retrasado, o ano passado, ele ficou 11 meses parado, e com a venda do Danilo agora, que com certeza o Palmeiras não vai conseguir segurar esse menino, o dinheiro vai falar mais alto, e o Jailson pode ser uma grande opção no meio campo do Palmeiras, assumindo a titularidade que era dele quando ele se machucou. Pela lógica, aí o Palmeiras tentando a renovação tanto de Gustavo Gomes, assinou com o Zé Rafael na última semana, renovou com o Dudu, tá tentando a renovação com o Rony, onde as bases já estão acertadas, faltam apenas alguns detalhes. Ele tá tentando realmente manter essa base que foi campeã de tudo nesses últimos anos. E o melhor disso, Rafael, é que ninguém tá querendo sair do Palmeiras. Raramente alguém está querendo sair do Palmeiras, a não ser que o dinheiro fala mais alto, mas você pode ver que a turma está renovando, e no caso do Dudu, ele até baixaria o salário dele para continuar no Palmeiras. Não, ele teve aumento, inclusive o Palmeiras tentou uma redução caso ele não jogasse pelo menos 50% dos jogos, e não foi isso que aconteceu, não. Então eu entendi errado. Mas veja bem, a continuidade da estrutura, da base, ela é eu acho válido. Como posicionou o Rafael, gente, praticamente mantém. É só ajustar alguns que estão chegando, alguns jogadores estão chegando. Mas não estão chegando ninguém, João. Esse é o problema. Aí a questão do Palmeiras é aquilo que eu falei. É meio assustador, meio de ficar com o pé atrás, como diz o outro, porque o Palmeiras tem um time titular, mas não tem jogadores à altura experientes. Na hora de precisar do vamos ver, colocar algum experiente ali para segurar uma onda, segurar uma bronca, ter um jogador mais tarimbado. Porque se você trabalhar só com a molecada, você vai jogar a molecada na fogueira quando precisar, e a tarimba, e a experiência, é isso que o Palmeiras precisa, contratar mais uns 2 ou 3 para a altura, porque os experientes que tinha ali no banco do Palmeiras, quem que era? Jailson, Marcelo Lomba, o Breno Lopes, que também acho que já está indo embora. Não, vai ficar. O contrato dele ainda é vigente, até se não me engano. Tava gente especulando ele aí no Palmeiras, então quer dizer, vai pôr a molecada na fogueira. Se precisar de um jogador à altura, não tem. Se um jogador se contunde, vai ficar 6 meses fora, pronto, quem que vai entrar no lugar do rapaz? Vai pôr um moleque de 17 anos? Sei lá, é meio complicado. O Palmeiras precisa ter algum jogador à altura
para suprir essas necessidades aí. Bom, o João Augusto, falando ainda de Santos, o Santos tá aí, o Dair Helman tentando fazer realmente um grupo diferenciado. Inclusive teve um jogo treino aí no final de semana e teve um golaço de Marcos Leonardo. Bom jogador, um treinador aí, diria, safra nova, mas muito competente na sua filosofia de trabalho. E fica essa parceria também com o Falcão, né? Então, garanto que o Santos dessa temporada, Marcos Leonardo é bom jogador, atacante que chega, confere, bom finalizador. Então, o Santos, com aí o Dair Helman, principalmente com essa participação do Falcão, vai fazer uma temporada belíssima em 2023. O Marcos Leonardo fez um golaço de bicicleta e o outro gol foi anotado por Juan Seco. O jogo foi contra o São Bernardo, foi ontem num hotel em Atibaia, num hotel resort em Atibaia, o Santos vencendo por 2-0. Tá aí então um começo promissor, pois no primeiro tempo o primeiro time entrou com João Paulo, João Lucas, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, Zanocelo, Dodi, Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Olha, é um bom time, hein? Bom time aí, com certeza aí deverá aparecer aí o Messias para comandar essa zaga aí, junto aí com o Bauerman. Entendo que o Marco vai sobrar. No segundo tempo até ele entrou, porque entrou Vladimir, Vinícius Balieiro, Messias, Luiz Felipe, Natan, Sandri, Camacho e Carabajal, Lucas Braga, Juan Seco e Gabriel Pirani. Esse Juan Seco é bom jogador, né? Teve as suas oportunidades, teve um problema de lesão, mas tá aí o Santos nas mãos do Helman, né? Vai fazer coisas boas nessa temporada. Falando de jogo treino, São Paulo teve um jogo treino também contra o Guarani de Campinas no sábado, ganhou, venceu por 1-0, gol do Galopo. Foi um grande destaque da partida. Eu até vi no Globo Esporte depois falando que tinha sido 2-0 com um gol do Caleri também. Foi 1-0. Então, depois eu vi em outro lugar que estava 1-0 só. Como não foi transmitido nem nada, a gente vai pelas notícias dos portais. Mas o que foi unânime foi justamente que parece que os setoristas estão muito animados com a atuação do Galo para esse ano, Marcão. Olha, os amigos ouvintes são paulinos aí que me perdoem, mas é muito cedo ainda para julgar esse jogador. Ele ganhou num amistoso 1-0 do Guarani de Campinas. Já vão começar a pôr o cara nas alturas, não é por aí, tem que dar tempo ao tempo, ele tem que se adaptar e o Paulistão tá aí para ver se ele é ou não é aquilo que todo mundo fala. Ele precisa ter uma sequência, né? Precisa ter oportunidade, ele não teve ano passado. Exatamente. Ele teve poucos minutos em campo e acho que ele é um jogador diferenciado, sim, mas eu acho que precisa de oportunidade e precisa de sequência. Precisa deixar ele quebrar a cabeça 4 jogos. Aí foi mal 4, uma sequência, aí tudo bem, você pode tomar outras atitudes. Quanto ao São Paulo em si, João Augusto, inclusive anunciou hoje a Jegson Mendes contratado, o São Paulo e a Arboleda anunciaram a contratação do jogador. E mostra uma renovação muito grande com o elenco quando a gente viu que no final de semana deu certo a venda do Patrick para o Atlético Mineiro. Vocês chegaram a falar disso no sábado? Falando pouca coisa. Rafael, mas eu ainda não consigo entender porque o São Paulo desfez de um jogador da estrutura do Patrick. Gente, peraí. Gente, não pode. O cara tem bola, jogador polivalente, ele não faz só uma função dentro de campo. Se você colocar em outra função, ele consegue fazer, treinando, é claro. Eu não consigo entender mas eu acho que essa desfeita de um jogador do tamanho do Patrick. Mas eu já te expliquei essa... Mas, Rafael, mas não é um momento de... Peraí, você é interessante pra nós, você é envolvente pra nós, gente. Peraí, eu falo porque assim, eu sou torcedor e além você tem que analisar os dois lados, o passional e o racional. Eu acho o Patrick um excelente jogador. Não teria vendido também não. Só que o jogador começou desrespeitando o clube, onde ele manda o técnico para aquele lugar e tudo mais, e aí o que acontece? Na frente de tudo ele perde o comando. Eu acho que o São Paulo fez bem do seguinte: o São Paulo ofereceu para ele a possibilidade de ficar. O jogador pediu para ser negociado. O São Paulo tentou reconversar. O jogador pediu para ser negociado. Então, vamos falar a verdade? Que vá embora. Não quer jogar no São Paulo. Vai embora. Se não quer jogar no clube, tem que ir embora. E o São Paulo foi bom pelo seguinte: o São Paulo, ele pagou, quando ele veio, o São Paulo pagou em média de 3 milhões e 200. Com a venda agora, o São Paulo vendeu por aproximadamente... vai ganhar em torno de 3 milhões limpos,
além dos 3 investidos, São Paulo fica com uma parcela de aproximadamente 5 milhões e meio de reais. Ou seja, ainda ganhou um troco. Se a gente analisar, veja bem, o próprio treinador do Atlético Codê, ele vai ficar feliz. Só que acho que o Patrick vai dar certo lá, hein? Claro. Joga, na minha opinião, ele tem bola para qualquer time. Vai voltar novamente com o Edenilson, que já está no Atlético, e o Patrick, que já trabalharam com o Codê na época de Internacional. Então, o treinador é fantástico. O tempo passou, nós não vimos e precisamos chamar um intervalo comercial urgente. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto, em Guaxupé. Fone 99129-5059. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia.
Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM de Guaxupé com o Panorama Esportivo. Simbora, continuando com o Panorama Esportivo, falando um pouquinho rapidamente dos times mineiros. O Jair, jogador do Galo, se despediu e prepara a viagem para acerto com o Vasco da Gama. Tá aí então o Atlético também renovando bem o elenco para a temporada 23. Marcão, você manteria o jogador ou não tinha mais clima e vida que segue? A proposta foi boa? Duas coisas, Rafael. A primeira que a proposta do Vasco foi boa. O Jair é um excelente volante. Eu queria que o Palmeiras contratasse esse jogador. E ele vai, eu tenho certeza que ele vai sair muito bem no Vasco da Gama, que é um jogador de porte físico avantajado, sabe marcar, sabe tocar bem a bola e vai cair que nem uma luva na equipe do Vasco da Gama. Pois é, ele chegou ao Galo em 19, fez 171 jogos com a camisa alvinegra, 13 gols, 10 assistências e, claro, teve essa passagem vitoriosa num ano vitorioso do Galo, que foi a temporada 21. Olha, Rafael, onde tem mudanças, as coisas ou pode melhorar ou não ficar agradável. Você pode ver o Codê, treinador do Atlético, o Jair, gente, é jogadorzaço. Não poderia fazer um meio campo, Edenilson, Patrick, Jair, Alan também? Eu acho que pode, a questão ali, João, foi nem por isso, foi questão de valor, que o Atlético pediu um valor alto e o Vasco topou pagar. Então, esse é bom, eu acredito que é muito bom pro jogador, é bom pro Vasco, tá com o din-din para gastar, né? Mas vai somar muito na equipe do Vasco, Jair. Olha, e principalmente no Atlético, pela bola, pela forma que ele encaixa no padrão do treinador, na filosofia do treinador, pro Vasco é excelente. Vai pro Atlético, vai fazer falta. É aquele famoso jogador. Cão de guarda? Precisa ver se os jogadores do Vasco vão ajudar ele também, né? Tem essa também, né? Bom, só pra gente poder falar um pouco mais dos times mineiros, lembra o Cruzeiro vendeu a semana passada ou retrasada o atacante Edu pro time do Emirados Árabes, para um time árabe. E não é que o Pedro Castro, outro campeão da Série B, o volante, né, Pedro Castro, tô parecendo trava-língua, Pedro Castro, ele encaminhando a sua saída com o mesmo destino do Edu, vai pro futebol árabe também. Olha, quem lembra Pedro Castro, né, Rafael? O Pedro Castro jogou aqui em Guaxupé com a base do Santos, o treinador era o Claudinei, depois ele cresceu, né, teve várias equipes do futebol brasileiro, o Avaí, entre outros, né, mas é um bom jogador. Agora, veja bem, você está sendo negociado, porque está sem oportunidade na equipe, né, no time. Não é, acho que também chegou a proposta, né, gente? Às vezes a gente, como você disse, Marcão, é dinheiro. A proposta vem, dá para fazer, dá para negociar, é bom para o clube comprador, é bom para o clube vendedor, para o jogador também é excelente, enfim, tem que negociar. Falando dos times do Sul, Marcão, a temporada pro Grêmio começou animada, conturbada, com Luizito Soares, porém, quem já lesionou? Pedro Jeromel. Passou por uma artroscopia e não tem data para volta aos gramados. Tá começando a temporada igual foi o ano passado, hein? Que fase do Grêmio também, que fase desse jogador. Acho que no ano passado ele se machucou também no começo da temporada. Quer dizer, é incrível. Precisa ver o que está acontecendo realmente lá no Grêmio. Se em vez de mudar os jogadores não tem que mudar. É a comissão do departamento médico lá, porque tá incrível. Tudo bem que o Jeromel já não é mais nenhum garoto, mas se machucar fácil desse jeito é complicado. Falando de Grêmio, temos que falar de Internacional. Ontem o Tyson anunciou que está fora do Internacional e inclusive ele detonou o presidente numa live, João Augusto. Ele ainda citou o seguinte: ele, abre aspas, né? Ele, tá citando o Alessandro Barcelos: eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente, você não tem noção do que eu passei. Pensa eu te ligando todos os dias, tu numa boa no teu clube, sem nenhum problema, ganhando bem no time que era capitão, e o cara te ligando. Aí eu rescindi meu contrato com o Shakhtar, deixei um monte de dinheiro lá para isso acontecer. O que fizeram comigo aqui no clube, eu nunca pensei que iriam fazer. Eu saí de lá e pedi para cuidarem dos roupeiros, dos massagistas, porque eles sim são o Internacional. Ou seja, ele detonou todo mundo, porque
quando teve aquele momento delicado, onde estavam falando que estava fazendo o que os jogadores estavam pressionando por conta de salário, o presidente Alexandre Barcelos colocou tudo na conta do Tyson. E aí o Tyson desmente, falando que um dos únicos que não estavam no motim era ele. Mas veja bem, aí não envolve só o presidente, próprios torcedores aí do Colorado e o treinador. Nessa temporada passada agora, o Tyson, ele jogou pouco. Principalmente ele não encaixou no padrão Mano Menezes, na forma de jogar, de trabalho, enfim. Agora, apareceu essa oportunidade, entendo que tem que negociar. Agora, se ele tivesse mostrado toda a sua capacidade, eu diria para vocês que o Internacional não ia desfazer dele. Entendeu? Então não mostrou, Mano Menezes não se agradou com o trabalho dele, a gente tem que negociar. Mas pra mim tem caroço nesse angu, hein? Tá muito mal contada essa história dos bastidores. Eu também acho, viu, Rafael? Eu tô de acordo também. Tem muita coisa enrustida aí que a gente não está conhecendo realmente os bastidores ali, porque tem muita coisa errada lá dentro. Não, pra você ter uma ideia, o Tyson ainda cita, eram 33 jogadores sentados no vestiário falando que não iam treinar e sobrou pra quem? Pro Tyson. O presidente não teve a coragem de falar que em uma entrevista no dia seguinte que não foi o Tyson. E eu apanhando igual criança. Ficou parecendo que eu fiz isso aí. Estou com uma mágoa muito grande, mas quarta-feira isso passa. Quando eu estiver treinando com 3 graus, já passa. É o parecer dele, né, Rafael? É o parecer, é a versão do jogador. É a versão do jogador. Agora, será que foi isso mesmo que ele disse? Por isso que eu disse, tá muito mal contada essa história. Tá enrustido, né, Marcão? Ele disse que o presidente não ajudou ele, né? Pois é. Bom, olha, o Atlético Paranaense também oficializou o lateral direito Madison, contratando aí junto ao Santos. Bom jogador, né? Mas eu volto a falar, o Santos tá montando um time aí para competir todos, né? Todas as competições. Agora, veja bem, o Madison é um jogador que, ele, na minha opinião, ele encaixaria nesse grupo de jogadores que o Real está querendo montar um Santos forte. Agora está desfazendo de um bom lateral direito, que é o Madison, sabe jogar. Bom, e aí a gente fala também do Bahia, Marcão, que o Bahia com esse momento SAF, esse momento aí de contratar jogador, tudo mais, ele tá fazendo seus treinos técnicos, táticos e já mira o primeiro desafio, ser campeão da Copa Nordeste, edição 2023. Olha, e não é sonhar muito alto não, viu, Rafael? O Bahia tem totais condições de ser campeão da Copa do Nordeste, tem um ótimo time e que se der liga é complicado segurar, viu? E tem que sonhar alto mesmo. Bahia é time grande. Ele precisa inclusive correr para registrar os seus reforços até sexta-feira para tê-los já nesses primeiros jogos aí da Copa do Nordeste. Falando em Copa do Nordeste, ontem teve Santa Cruz e Botafogo da Paraíba numa pré-Copa Nordeste para depois entrar na fase de grupos. E o Santa Cruz lá no Arrudão ganhou do Botafogo da Paraíba. Olha, Copa do Nordeste é fortíssima, gente. É um campeonato. Você tem que estar bem, a equipe tem que estar bem preparada. Que é duro ganhar uma Copa do Nordeste. Bom, beleza, João Augusto, Marcão, temos ainda informações, mas nós não temos mais tempo. Panorama Esportivo, um oferecimento de Casa do Cabeçote e Retífica de Guaxupé. Só pra gente falar um pouco mais sobre isso, o carro tá dando aquela pipocada, se acelera e parece que ele não vai. Tá empacando? Tá empacando. Então, gente, não adianta. Teu carro tá precisando realmente passar por uma supervisão aí no Cabeçote. A melhor opção em Guaxupé e região para retificação do cabeçote com segurança e pontualidade é na Casa do Cabeçote Guaxupé. Atendimento diferenciado, é só falar com o Marcelo, conheça as melhores vantagens, opções de pagamento e com certeza você vai fazer um ótimo negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda de alumínio em geral. Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, número 236, Jardim Planalto. É aquela rua que você vai pro aeroporto aqui em Guaxupé. O telefone é 359-9129-5059. Tá aí, vamos chegando, né? Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, tchau, tchau. Fique com Deus e até lá.